tarde, pessoal. Agora vamos para a nossa aula 3, semana 1, aula 3. Vamos falar da gametogênese, a formação dos gametas. No caso do homem, dos espermatozoides, na mulher, dos ovócitos. Bom, então o que é a gametogênese? É o processo de formação das células sexuais ou gametas. Gameta feminino maduro, né? A gente chama de ovócito, que é também conhecido como óvulo. O processo de formação do ovócito a gente chama de ovogênese. Em alguns livros, como o Moore, vocês vão ver uma nomenclatura diferente. Em vez de ovogênese, está oogênese, oócito, ócito primário, vai estar diferente. Dá para saber que é ovócito ou ócito. E o gameta masculino é o espermatozoide. O processo a gente chama de espermatogênese, certo? Ambos os processos só se iniciam na puberdade. Então, como eu falei na primeira aula, se eu não me engano, durante a infância, as gônadas, que são os testículos e os ovários, eles ficam dormentes, não existe estímulo hormonal em cima deles, então eles ficam quietinhos, certo? O estímulo hormonal vai começar na puberdade. Então, é quando inicia também o processo de gametogênese. No menino, espermatogênese, na menina, ovogênese. Os gametas, relembrando, são células especializadas, células germinativas, lembra? Que contém metade do número de cromossomos. A gente chama de células haploides, com 23 cromossomos, células M, certo? Então, tem 23 cromossomos. Lembra que eu falei que o ovócito ele tem 22 cromossomos e o cromossomo sexual é sempre o X. No caso do espermatozoide, não, pessoal. O espermatozoide ele pode ter os 22 cromossomos e o cromossomo sexual aqui como um X, pode ser um X ou um Y, por exemplo. Nesse caso aqui, o ovócito, lembra, o ovócito é sempre X. A gente vai ver na aula de fecundação. Se um espermatozoide X fecunda um ovócito X, teremos uma menina. Se o espermatozoide Y fecunda um ovócito sempre X, XY, teremos um menino, certo? Então, quem determina o sexo do neném é o espermatozoide. Bom, vamos começar com a espermatogênese, né? Então, essa visão geral do aparelho reprodutor masculino, ele vai ser composto por 2 testículos, aqui a gente tem a visão de um testículo, onde vai acontecer a produção de espermatozoides e a produção dos hormônios masculinos, os ductos genitais, que são, nesse caso aqui, está mostrando um ducto genital extratesticular, que é o canal deferente, usado para a expulsão dos espermatozoides, são expulsos pelo líquido seminal, né, via sêmen. Glândulas acessórias, que são as glândulas produtoras do sêmen, né? Tem a próstata, que é essa glândula aqui, que está abraçando a uretra. As vesículas seminais são 2 glândulas alongadas, e aqui as glândulas bulboretrais, são pequenininhas, são pares também, certo? Elas vão produzir o líquido, pessoal, o líquido que sai no sêmen. O sêmen, ele é constituído pelo espermatozoide e pelo líquido produzido por essas glândulas. Qual é a função? Esse líquido, ele vai nutrir e lubrificar o trato reprodutor masculino, nutrir os espermatozoides, certo? A gente vai ver o processo de fecundação, que essa nutrição vai ser importante. O pênis é o órgão copulador, né? Então, a espermatogênese vai acontecer nos testículos, aqui dentro dos testículos. O homem tem 2 testículos, certo? Aqui mostrando o saco escrotal. O espermatozoide, a espermatogênese, ela ocorre a 35 graus. Se for 37, que é o que está no interior do nosso corpo, o corpo do homem também, a espermatogênese é inibida. Então, por isso ela está localizada fora da cavidade corporal, certo? Ela está localizada no saco escrotal, por isso acontece a espermatogênese
temperatura mais baixa. Outras estruturas, ó, vocês podem ver, não sei se a gente tiver anatomia, histologia a gente fala também de estado reprodutor masculino, né? Bom, vamos lá. Espermatogênese, ela vai acontecer, como eu falei, dentro dos testículos, mas dentro de túbulos. São tubos bem pequenininhos dentro do testículo, chamado de túbulos seminíferos. São túbulos enovelados, olha só, novamente, trata do masculino. O testículo, ele é organizado em lóbulos, dentro de cada lóbulo vai ter os túbulos seminíferos, certo? Aqui é um corte transversal de túbulos seminíferos. Vários tubos aqui, ó, pessoal, não, pode até ser o mesmo, né? Mas um corte transversal. A parede, se vocês notarem aqui, ela é constituída por camadas de células. Essas células são chamadas de epitélio germinativo ou epitélio seminífero, certo? Essas células são as células que vão dar origem ao espermatozoide. EG, epitélio germinativo. Se a gente botar aqui, se vocês aumentarem o zoom, vocês vão ver os nucleozinhos. Daqui a pouco vai aparecer mais forte. São as células da linhagem espermatogênica. Aqui no L, do lúmen, que é o espaço vazio, que não está vazio, aqui a gente vê vários flagelozinhos aqui, ó, flagelos. É a cauda do espermatozoide, certo? Entre os túbulos seminíferos, pessoal, essa seta aqui está mostrando um tecido intersticial. Quem já fez histologia, esse tecido intersticial é o mesmo tecido conjuntivo. É um tecido conjuntivo que fica aqui. Esse tecido conjuntivo, que fica entre os túbulos seminíferos, ele é muito importante, pessoal, porque ele vai conter uma célula aqui que vai ser a produtora de testosterona. Deixa eu ver se está no próximo slide, tá? Então, ó, entre os túbulos seminíferos, ó, outro corte de túbulo seminífero. Olha aqui o epitélio germinativo. Aqui já não está mostrando os espermatozoides no lúmen, não dá para ver muito bem. Aqui talvez um pouquinho. Mas, ó, o epitélio germinativo, o lúmen, que é o espaço vazio, olha esse azul aqui. Esse aqui é uma coloração que evidencia o tecido conjuntivo, ou esse tecido intersticial. Então, ó, entre os túbulos seminíferos existe um tecido conjuntivo frouxo, é um tecido conjuntivo. Inserido nesse tecido conjuntivo frouxo estão as células intersticiais, chamadas também de células de Leydig. E nessa foto, elas estão aqui. Aqui são 4 túbulos seminíferos e aqui uma célula de Leydig, aqui no meio desse conjuntivo. Essa célula secreta testosterona, pessoal. Só que essa célula só começa a secretar testosterona na puberdade, certo? Sob estímulo hormonal. Então, o epitélio germinativo, aqui a gente vê, ó, ele vai ser composto por células da linhagem espermatogênica. E entre essas células da linhagem espermatogênica, ou seja, células que vão dar origem ao espermatozoide, existe uma célula maior, que não está dando para ver nessa foto, mas ela é chamada de célula de Sertoli. Ela também vai ser bastante importante. Ela deve estar no próximo slide, porque ela vai produzir uma proteína chamada de ABP, que é proteína ligante de androgênio. É uma proteína que aumenta a concentração de testosterona aqui dentro, porque a testosterona é essencial para a espermatogênese. E a célula de Sertoli vai ter outras funções, ela vai dar um suporte até de proteção para a linhagem espermatogênica, ela vai fazer fagocitose de resto de célula, certo? Então, ó, tecido conjuntivo corado em azul entre os túbulos seminíferos, certo? Tudo que está em azulzinho aqui é tecido conjuntivo. O epitélio germinativo tem as células aqui com o núcleo corado em rosa. Aqui a gente vê os espermatozoidezinhos, ó, no final. Aqui a seta aponta as células intersticiais ou células de Leydig. A célula de Leydig produz o... Peraí. Na nota dele. Eu não sei tirar isso. Tem que ficar perguntando se eu ainda estou na sala. Aqui as células
a certa ponta, as células intersticiais de Leydig, que elas vão produzir testosterona, que vai ser puxada para dentro dos túbulos seminíferos por essa proteína ABP, produzida pela célula de Sertoli. Bom, a espermatogênese, pessoal, vai ser o processo de formação do espermatozoide, certo? Vamos ver agora como que vai acontecer. A espermatogênese, aqui, ó, ela vai acontecer dentro do testículo. Tudo começa, pessoal, com uma célula tronco germinativa que a gente chama de espermatogônia. O homem vai ter as espermatogônias, que são células diploides. Elas são células com 46 cromossomos, certo? Então, o indivíduo vai ter as espermatogônias. O menino, quando ele nasce, a criança de sexo masculino, ele passa a infância inteira dele só com as espermatogôniazinhas lá nos túbulos seminíferos, preenchendo todo o túbulo seminífero, as espermatogônias. Quando ele chega nesta fase maravilhosa da adolescência, essas espermatogônias vão começar a sofrer, não as espermatogônias, quer dizer, também, as espermatogônias vão começar a sofrer um processo. Então, é o seguinte, então, durante a infância e depois na adolescência, a espermatogônia vai fazer mitose, certo? Não é meiose. Mitose, ou seja, uma espermatogônia 2N dá origem a duas espermatogônias 2N, certo? O negócio é que uma das espermatogônias, uma das células filhas, vai continuar a ser uma espermatogônia, né? Vai continuar a ser a célula raiz lá para dar origem depois a outras espermatogônias. Só que a outra célula filha, a gente chama de espermatogônia B, ela vai começar a entrar no processo de espermatogênese, certo? Então, a espermatogônia se divide, que é uma célula diploide, se divide em outras duas células diploides, duas espermatogônias. Uma vai continuar a linhagem, a ser uma espermatogônia. A outra não, a outra vai já começar um processo de formação de espermatozoide, vai iniciar a espermatogênese. Aí o que acontece, pessoal? Essa espermatogônia, aqui do tipo B, isso na adolescência, né? Novamente, durante a infância, só espermatogônia. Na adolescência, essa espermatogônia, ela vai se diferenciar no espermatócito primário, certo? Vai ter a mitose, a espermatogônia A continua sendo espermatogônia, a B vai se diferenciar nesse espermatócito, a gente chama de espermatócito primário. É uma célula 2N, continua sendo uma célula diploide, certo? O espermatócito primário, ele vai fazer a primeira meiose, primeira divisão meiótica, que já é reducional, lembra? De 46 cromossomos vai para 23. Cada copiazinha vai para uma célula diferente, lembra? Que a cópia do cromossomo sexual não são duas. Então, um X vem para cá, o Y vai para o outro espermatócito. Esse espermatócito resultante aqui a gente chama de secundário. Então, do espermatócito primário, entre meiose 1, vira um espermatócito secundário. O espermatócito secundário entra na meiose 2. E aí vai dar origem a outras duas células, aí essa divisão a gente chama de equacional, ela é igual, não vai ter redução no número de cromossomos, e aí a gente, por exemplo, do espermatócito secundário vai originar duas espermátides, espermatócito secundário, no caso X aqui, origina duas espermátides, aqui desse outro espermatócito secundário, mais duas espermátides. Então, olha só, pessoal, no final das contas, ó, de uma célula N, de uma célula 2N, que é um espermatócito primário, se originaram 4 espermátides, certo? São essas 4 células aqui, que é o que acontece numa meiose, lembra? De uma célula 2N, meiose 1 já reduz, meiose 2 continua. Então, de uma célula 2N se originam 4 células haploides. Bom, mas e aqui?
porque a meiose 1 e meiose 2 acaba. Como é que a espermátide, que é uma célula redonda, vai virar um espermatozoide, que é uma célula que é hidrodinâmica, né? Ela tem que ser capaz de. É uma célula móvel, ela tem que ser capaz de nadar, né? Pelas secreções, e ela vai ter uma cauda. Como que vai acontecer isso? Esse processo aqui não vai ter divisão celular. A gente vai chamar esse processo, isso aqui vai ser um processo de diferenciação. Diferenciação é a mesma coisa que transformação, certo? A espermátide vai se diferenciar, vai se transformar no espermatozoide. E quais são esses passos? E qual é o nome disso? Também tem nome. Tudo tem nome. Espermiogênese. Espermiogênese é esse processo de diferenciação da espermátide em um espermatozoide. Olha só, nessa transformação, nessa diferenciação, vai ser formado o acrossoma, que é um capuz muito importante, que vai ficar na cabeça do espermatozoide, assim, por cima do núcleo do espermatozoide. Esse acrossoma, ele é derivado das vesículas do complexo de Golgi. Ele vai conter aqui no interior, pessoal, desse capuzinho, dessa grande vesícula acrossômica, né, que depois virou acrossoma, vai conter várias enzimas hidrolíticas, que vocês vão entender na fecundação por que elas estão aí, certo? Então, vai ter a formação do acrossoma via complexo de Golgi, as vesículas do complexo de Golgi, migração dos centríolos para a formação dos flagelos. Os centríolos são base, eles servem de base para a formação de um citoesqueleto celular, que nesse caso é de microtúbulos. Os microtúbulos é um tipo de citoesqueleto móvel, certo? É o mesmo que forma cílio, quem já fez histologia, o epitélio respiratório é o epitélio ciliado, tem movimento, o flagelo também vai ter movimento, certo? Tudo começa com o centríolo. O centríolo e o acrossoma vão ser opostos, certo? Enquanto o acrossoma está aqui na cabeça, no núcleo, próximo ao núcleo, o centríolo vai estar no polo oposto do núcleo, para começar a formar a cauda do espermatozoide. Ao redor desses centríolos, se vocês notarem aqui, eu vou até pular para o número 4, ó, vai começar a ter acúmulo de mitocôndria. Para esse flagelo bater, vai precisar de bastante ATP, por isso esse monte de mitocôndria aqui, certo? E o núcleo dessa célula vai se condensar e alongar, certo? Para formar esse formato hidrodinâmico. E a célula, muito importante, vai perder a maior parte do seu citoplasma, pessoal. Olha só, ela era redondinha. Então, ela tem que jogar citoplasma fora. Quem vai fagocitar esse resto de citoplasma é muita célula de Sertoli, que está lá também no epitélio germinativo, ela fagocita esses restos de célula. Então, de uma célula gordinha, de uma espermátide, a gente vai ter no final um espermatozoide móvel, certo? Então, é interessante, pessoal, que aqui tem a foto da célula de Sertoli. Um negócio que eu não falei, mas eu até falo na disciplina de histologia. O epitélio germinativo, ele é formado por camadas de células. Quanto mais baixa a célula aqui embaixo, mais imatura. Então, isso aqui é um desenho, um túbulo seminífero. As células mais basais que encostam na lâmina basal aqui, isso aqui é o intertício, é o tecido conjuntivo, as células intersticiais aqui, que produzem testosterona também aqui. As células mais basais do epitélio germinativo são as espermatogônias. São as espermatogônias do tipo A, que são aquelas que vão continuar a ser espermatogônia, e as espermatogônias do tipo B, que vão se diferenciar, vão iniciar a espermatogênese, sendo chamadas de espermatócitos primários, certo? A espermatogônia, como eu já falei, é uma célula 2N, o espermatócito primário também é uma célula 2N, mas ela é que vai entrar em meiose 1, dando origem ao espermatócito secundário.
não dá para diferenciar num corte histológico, esse não é o melhor corte para se olhar, espermatócito primário de secundário, certo? Morfologicamente, mas aqui no núcleo, os secundários já têm metade do número de cromossomos de um primário, certo? Esse espermatócito secundário que fez a meiose, não, o espermatócito primário fez a meiose 1, formou o espermatócito secundário, que faz a meiose 2, formando a espermátide. Espermátide, ó, essa célula aqui. A espermátide, para virar, ela se transforma, literalmente, ela se diferencia no espermatozoide, porque ali já acabou, ó, já acabou a divisão meiótica, acaba na espermátide. No espermátide virar um espermatozoide, ela faz espermiogênese, que é a diferenciação, a transformação, que é essa que a gente acabou de ver no slide anterior. Olha a célula de Sertoli que bonitona, ela é bem grande, a célula de Sertoli vai fazer revestimento dos túbulos seminíferos, tem a função de sustentar e participar da nutrição das células germinativas, das células da linhagem espermatogênicas, estão envolvidas na regulação da espermatogênese também através da produção, ó, uma proteína que eu falei no início, a ABP, é a proteína ligante de androgênio, certo? A testosterona produzida aqui pela célula de Leydig vai ser puxada aqui para dentro. Ela também cai em vaso sanguíneo, certo, pessoal? O menino, quando entra na puberdade, o nível de testosterona aumenta bastante. E aqui a testosterona cai também no túbulo seminífero. Bom, os homens, é isso aí, pessoal. E as mulheres, como é que vai acontecer a ovogênese? Bom, primeiro vamos ver o trato reprodutor feminino. O sistema reprodutor feminino é composto por 2 ovários, assim como o homem tem 2 testículos, a mulher vai ter 2 ovários, 2 tubas uterinas, certo? Um útero, esse órgão em forma de pera, e uma vagina, que é um órgão interno, é o canal vaginal, certo? Aqui já vai ser a genital externa. Qual é a função do sistema reprodutor feminino? Produzir os gametas, que vai acontecer aqui no ovário, os hormônios, estrogênio também vai ser produzido aqui nos estrogênio e progesterona, aqui nos ovários, transporte do zigoto, quem faz isso é a tubuterina, epitélio da tubuterina ciliado, o útero vai fazer a manutenção do concepto do zigoto, né, durante todo o seu desenvolvimento. Então, o útero tem que ser, vai ser o órgão responsável por manter esse zigoto embrião feto viável, fazendo as modificações fisiológicas necessárias, certo? Bom, então a ovogênese. A ovogênese acontece no ovário, certo? O ovário, ele é uma estrutura par, né? São 2, tem a forma de amêndoa e mede cerca de 3 centímetros, certo? A ovogênese, ela é uma sequência que vocês vão ver também como oogênese. É uma sequência de eventos pelas quais as ovogônias são transformadas em ovócitos maduros. Não tinha as espermatogônias, agora nós vamos ver as ovogônias. Esses ovócitos, pessoal, os ovócitos que vão amadurecer, eles estão mergulhados num tecido conjuntivo. Esse laranja que vocês estão vendo aqui é um tecido conjuntivo do córtex ovariano. Córtex é essa região aqui, medula é a região vascularizada. Aqui no córtex histológico de verdade, né? É feito de folículos, nós vamos ver aqui vai estar os folículos, os ovócitos vão estar mergulhados aqui, e aqui no meio, ó, esse aqui é um monte de vaso sanguíneo e a parte medular, certo? Os ovócitos, pessoal, diferente dos espermatócitos, né, e dos espermatozoides, eles não estão sozinhos. Os ovócitos, eles são circundados por células meio cúbicas, assim, a gente vai ver. Essas células, elas são chamadas de células foliculares. Então, os ovócitos, eles estão organizados em folículos, certo? Então, o que é o folículo? O folículo é um conjunto do ovócito e das células que o envolvem, tá? Vamos ver como é isso. Olha só, aqui
Vou mostrar logo o folículo para vocês. O ovócito mesmo, por exemplo, nessa foto da corte histológico de verdade, vocês estão vendo essa célulazinha branca aqui? Toda essa estrutura, todo esse F aqui é um folículo. O ovócito mesmo, ele está aqui dentro. Vai ter foto melhor, ó, um ovócito aqui, certo? Mas quando a gente vai falar de ovócito, primeiro vocês vão ver que a gente vai falar também de folículo. Diferenças importantes entre ovogênese e espermatogênese. Todas as ovogônias se formam durante a vida embrionária da menina. Nenhuma ovogônia se desenvolve após o nascimento. Ou seja, a mulher, quando ela nasce, ela já não tem mais ovogônia, certo, pessoal? A ovogônia, ela só faz mitose, olha só, as ovogônias fazem mitose, assim como a espermatogônia fez mitose pra caramba, para dar origem a outras espermatogônias, a ovogônia também faz a mesma coisa, mas só durante a vida embrionária da menina, no caso, certo? Então, durante a vida embrionária, ó, as ovogônias proliferam por mitose localmente, dando origem a milhões de outras ovogônias. Então, o ováriozinho do feto feminino vai ter um monte de ovogônia, certo? Antes do nascimento da menina, as ovogônias, elas iniciam a meiose 1, pessoal, mas elas não completam. Então, esse ovócito primário, certo? Ó, não termina essa divisão meiótica, mas essa a gente não vai chamar mais de ovogônia, a gente vai chamar de ovócito primário. E aí a criança nasce do sexo feminino. Então, quando a menina nasce, ela nasce com ovócitos primários, todos. Todas as células são ovócitos primários em meiose 1 suspensa. A célula não terminou a meiose 1, por isso ela ainda é 2M, certo? Então, no período pós-natal, ou seja, depois que a menina nasce, não há mais ovogônias. Todas as ovogônias dela já se diferenciaram, certo? Então, olha só, o espermatócito, né? Ele inicia a prófase da meiose. A gente não vai entrar nas fases da meiose e da mitose, porque vocês veem isso em biologia celular, certo? Aqui na embrio, a gente vai falar só da meiose 1 e 2. Então, inicia a prófase da meiose 1, que é a primeira fase da meiose 1, mas interrompe. Não chega a dividir cromossomo. Então, o ovócito primário continua sendo a célula 2M. E aí a menina passa a infância dela todinha com os ovócitos primários no ovário, esses ovócitos primários rodeados de uma camada de células foliculares, certo? Isso é o que a gente chama de folículo primordial, daqui a pouco vai aparecer esse nome. Os ovócitos primários só retomam a divisão meiótica sob a ação hormonal. Aí vem a chatice da adolescência. Tem dois. Dos dois jeitos. Tem uma menina e um menino. Dois maridos. Mas a gente ama. Então, esses ovócitos primários que passaram a infância inteira dormentes, na puberdade, sob a ação hormonal, começa a amadurecer. Só que uma outra diferença importantíssima entre homens e mulheres. No homem, pessoal, a produção de espermatozoide é contínua. Ainda mais que ele tem espermatogônia, ele tem a célula tronco germinativa, né? Continua a produzir espermatozoide. E ele libera milhões de uma vez só, certo? Todo ejaculado vai ter milhões de espermatozoides. A mulher não. A mulher, primeiro que ela não vai ter ovogônia depois que ela nasce, ela só vai ter os ovócitos primários. E geralmente a gente vai ver que o mais comum é que a mulher só libera um ovócito, só um ovócito por mês, certo? Muito diferente do homem que libera milhões de espermatozoides a cada ejaculado, né? A ovogênese começa na puberdade com a menarca, são nome importante para vocês saberem que menarca é a primeira menstruação da menina. A idade média assim, mais comum é 12, 11, 12 anos, né? E a ovogênese vai da menarca até a menopausa.
Menopausa é a interrupção permanente do ciclo menstrual. E aí varia também de 45 anos, 50, aí varia, né? Perguntinha, por que os homens são férteis durante toda a vida e as mulheres não, né? É, nós não somos férteis durante toda a vida, né, pessoal? Aqui mesmo fala, na menopausa, lá pelos 45, ainda tem o climatério antes, né? A gente já começa a sofrer alguns eventos de calores, por exemplo, a, a, a ovogênese, né? A ovulação, ela já começa a falhar. Então, por quê, né? Olha só, porque os homens, eu já até falei, os homens vão ter essa produção contínua de espermatozoide. Então, um senhor de, de 60, 70 anos continua a produzir espermatozoide, certo? Já a mulher vai ter um estoque limitado dos ovócitos. Ela não tem mais as ovogônias, certo? Ela vai ter os ovócitos primários. E existe essa limitação, não é uma limitação, existe até uma explicação evolutiva para esse tempo mais curto de tempo reprodutivo da mulher, né? É, a mulher, devido a essas mudanças endócrinas, hormonais, ela vai parar de amadurecer os ovócitos. E também no ovário, pessoal, esses ovócitos, a menina, ela tem, durante o período embrionário, milhões de ovogônios. Só que essas ovogônias, a maior parte das células sofrem um processo que a gente chama de atresia. Eu acho que ele vai estar escrito aí daqui a pouco. Que é uma degeneração natural. A mulher mesmo, fazendo as contas e eu olhando no livro, né? A mulher ovula mais ou menos umas 400 vezes durante toda a vida. Se for contar dos 12 aos 45 anos, uma vez por mês, vai ser umas 400 ovulações. Então, a mulher nasce com muito mais ovócito do que ela vai precisar e grande parte também dessas células vai sofrer esse processo chamado de atresia. E olha só, se vocês, a gente vai ver daqui a pouco no processo de ovogênese. Quando, por exemplo, quando a menina inicia a menstruar, né, quando ela tem a liberação do primeiro ovócito maduro, esse ovócito, pessoal, ele estava na meiose 1 suspensa há 12 anos, certo? Lembra que o ovócito primário está em meiose 1 suspensa? Quando ela tem 45 anos e ainda ovula, esse ovócito que foi ovulado, ele estava em meiose 1 suspensa há 45 anos. Então, ó, essa fase de repouso prolongada, que pode durar cerca de 45 anos, é uma média, torna os ovócitos vulneráveis a agentes ambientais, como radiação, e pode contribuir para o aumento de erros meióticos com o avanço da idade materna. Vocês já ouviram falar que quanto mais velha a mulher, maior probabilidade de ter um bebê com algum erro genético, com síndrome de Down. Isso é verdade, mas não, assim, isso é verdade, né? Quanto maior a idade da mulher, maior vai crescendo o risco de anomalias genéticas por conta desse longo tempo de repouso da meiose 1, certo? Mas a idade avançada do homem também é uma das causas de anomalia genética. O que também é um acaso, né? Às vezes não tem, sim, não é um acaso. Eles têm casais novos saudáveis e nasce um bebê, né, com alguma trissomia. Bom, como é que é a maturação? A gente chama de maturação, amadurecimento folicular, é o ovogênese. Então, olha só, pessoal, quando a menininha nasce, todas as ovogônias dela já viraram, já se diferenciaram em ovócitos primários. Já é todo mundo ovócito primário em meiose 1 suspensa. Esse ovócito primário, olha só, é esse carinha aqui. Tem até o tamanico. O óvulo finalzão, ele é uma célula grande, pessoal. Ele é uma das maiores células do nosso corpo. Bom, o folículo primordial. O que é o folículo primordial? Lembra que eu falei
O ovócito nunca está sozinho, ele está sempre junto com uma camada de células foliculares. Nesse caso, aqui elas estão achatadas, a gente chama de folículo primordial. E é com esse tipo de folículo primordial, o ovócito primário ainda é uma célula 2N, que lembra, a meiose não completou, a menina vai passar toda a infância com esse folículozinho primordial no ovário dela. Até que começa a maturar, começa o estímulo hormonal, certo? E a gente vai ver que ela faz isso. Começa o estímulo hormonal. O estímulo hormonal, deixa eu falar logo, mas depois eu vou repetir. Ele vai vir da hipófise de um hormônio que a gente chama de FSH, um hormônio chamado hormônio folículo estimulante. E aí, todo mês, pessoal, um folículo vai passar por essas alterações de maturação, certo? Como eu falei, diferente do homem, a mulher libera por mês um folículo. Um folículo não, um ovócito, certo? Então, a partir da puberdade, o que vai acontecendo? Esse ovócito continua primário, continua ali paradinho. As células foliculares que eram achatadas, elas se tornam cúbicas. E o ovócito, pessoal, eles produzem uma camada de glicoproteína, proteína ligada a açúcar, que a gente chama de zona pelúcida. Então, esse folículo já ele vai ser maior, olha só, e a gente vai chamar ele de folículo primário, unilaminar, se tiver só uma camada de célula, ou multilaminar, se tiver mais de uma camada de célula, certo? Nesse caso, ó, aqui a gente tem o ovócito, esse aqui é o núcleo do ovócito, esse cinza aqui, pessoal, é o citoplasma do ovócito, essa linha roxa, sei lá, marrom, é a zona pelúcida, e esse monte de célula amarela são as células foliculares, cúbica, cilíndrica ou cilíndricas, se está mais maduro, com uma ou mais camadas. E aí começa, vocês estão vendo aqui parece umas minhoquinhas ao redor do ovócito? Então, vou apagar isso aqui, porque esse nome aqui tá... essas células, são fibroblastos, são células típicas de tecido conjuntivo. Só que esses fibroblastos aqui, eles são diferentes. Eles vocês vão ver o papel importante que eles vão ter daqui a pouco. Eles são chamados de teca. Teca é essa camada de fibroblásticos que se forma ao redor das células dessas células foliculares, certo? Então, o folículo primário unilaminar ou multilaminar, depois, entre as células foliculares, à medida que está amadurecendo, certo? Entre as células foliculares, começa a surgir um espaço que a gente chama de antro, ou espaço antral. Então, o folículo... sério, que repetir? Muito bem. Folículo secundário, ou antral. Então, folículo antral, deixa eu chamar de o folículo secundário ou antral. Essa nomenclatura está diferente, mas eu vou... Esse pior que esse é um muro. Esse é um muro é o junqueiro. Mas vocês vão ver, não, a gente chama de folículo antral ou pré-antral também. Ele vai conter o ovócito primário, a zona pelúcida, células foliculares e o antro. Quer dizer, não, espaços antrais, né? O antro tá, esse espaço ainda vai se juntar e está acumulando líquido folicular. Esse líquido produzido pelas células, essas células foliculares aqui. Até que ela vai se organizar em teca interna e teca externa. Esse grupo de fibroblastos. E, finalmente, um pouco antes da ovulação, pessoal, um pouco antes quer dizer, esse folículo ele vai continuar a amadurecer e vai se transformar no que a gente chama de folículo maduro ou de Graft. O pesquisador, o que ele observou nas coelhas eram folículos maduros. Então, foi colocado o nome de folículo maduro ou de Graft nesse folículo maduro, né?
O que acontece, pessoal? Esse ovócito primário, um pouco antes de ovular, quando ele vai virar esse folículo maduro, ele finalmente termina a meiose 1. Olha que coisa. Como ele termina a meiose 1, o ovócito aqui ele já vai ser secundário, porque ele completa a meiose 1. Então, é uma célula N, olha só. Então, a célula, o ovócito, que é liberado na ovulação, já é um ovócito secundário, uma célula M. Olha só, esse ovócito secundário continua a ter zona pelúcida, células foliculares, só que essas células foliculares, ó, tem uma bem ao redor do ovócito, que a gente vai chamar de corona radiata. Tem as células foliculares aqui desse cantinho, as células foliculares dessa periferia, continua essa célula folicular. Tem essa pontezinha aqui que a gente chama de cúmulo ósseo, certo? Essa pontezinha. E um manto bem grandão, que vai estar cheio de líquido folicular. E continua a ter, ó, teca interna e teca externa, que são os fibroblastos do conjuntivo. Esse ovócito secundário, pessoal, ele inicia a meiose 2, mas ele também interrompe. Essa célula então, inicia a meiose 2, mas também interrompe, não completa. Diferenças importantes, novamente. Sim. Não sei se vocês notaram isso. O que vocês estão vendo de diferente? Bom, muitas coisas, né? Mas uma delas, olha só. Tá vendo esse espermatócito primário? É uma célula 2M. Ele fez meiose e deu origem a 4 células. E esse ovócito primário? No final das contas, gente, esse único ovócito primário dá origem a uma célula. Uma célula. Olha só que doidice. Deixa eu ver se ele está falando aqui. Tá, é isso. A meiose na espermatogênese, aqui a meiose na espermatogênese dá origem a quantas células? Deixa eu pegar a caneta. A meiose na espermatogênese dá origem a 4 células. E na ovogênese? Ovócito primário, uma só. E as outras, meu Deus? E na ovogênese? Olha só. Por aqui. A gente tem aqui o primeiro corpo polar. O que é isso? Lembra que um pouco antes da ovulação, o ovócito primário ele termina a meiose 1, lembra? Vai terminando a meiose 1, a célula aqui vai terminar a meiose 1 com 2 células, não vai? Uma das células é o ovócito secundário. Cadê a outra? A outra a gente chama de primeiro corpo polar. É uma célula minúscula e não é funcional, pessoal. Ela depois vai sofrer apoptose, vai morrer e não vai formar nada, certo? Ela vai ficar aqui, primeiro corpo polar, vai ficar bem do lado. Lembre que o ovócito secundário começa a meiose 2, mas também não termina? Pois é. O ovócito secundário ele só termina a meiose 2 se ele for fecundado. Se ele não for fecundado, o ovócito secundário vai ser eliminado na menstruação sem nunca ter terminado a meiose 2. Mas se ele for fecundado, aí ele termina a meiose 2. E aí vai formar, ó, o segundo corpo polar. Então, olha só, isso aqui é uma das células filhas. Isso aqui é um ovócito secundário que vai dar origem. Se ele for fecundado, ele vai dar origem lá ao zigoto, né? Então, retira isso aqui aqui. O ovócito secundário que vai dar origem vai terminar a meiose 2 e vai dar origem ao pronúcleo feminino, que vocês vão ver. Aqui o primeiro corpo polar, ele até faz essa. Nossa, louca. Esse aqui, ó. Primeiro corpo polar. Esse aqui é o primeiro corpo polar, ele não vai dar origem a nada. Meiose 1, aqui é meiose 1. Mas certo, pessoal, olha só. Vocês entenderam? Deixa eu ver se tem melhor que uma. Deixa eu mudar de novo para computadora laser.
O ovócito secundário, ovócito secundário, ovócito primário. Quando ele terminar a meiose 1, ele vai dar origem a um ovócito secundário e ao primeiro corpo polar. Esse primeiro corpo polar não vai dar origem a nada, vai morrer depois. Esse ovócito secundário inicia a meiose 2. Se ele não for fecundado, nunca termina. Se ele for fecundado, ele termina a meiose 2, vai dar origem ao núcleo feminino que a gente vai ver, e a outra célula é outro segundo corpo polar, que também não vai dar origem a nada, certo? É isso. Ah, que lindo, olha. Isso aqui é uma imagem. Ó, acho que ela desse. Isso aqui é o corpo histológico de ovário. Aqui, gente, isso aqui a gente chama de é o epitélio germinativo do ovário, só que diferente do trato masculino, não dá origem a ovócitos, né? Ele só serve mesmo para fazer a cobertura do ovário. É um epitélio cúbico simples. E o câncer de ovário vem desse epitélio, infelizmente. Bom, aqui a gente tem os folículos primordiais. Isso aqui é o estroma ovariano, o córtex ovariano. Tecido conjuntivo e aqui os folículos mergulhados nesse tecido conjuntivo. Aqui a gente tem os folículos primordiais, ó, aqueles que a menina está cheia deles na infância. Quando chega na adolescência, começa a maturação. Aqui já tem o folículo primário, pode ser uni ou multilaminar. Aqui um folículo antral, que já é um folículo formando antro. Olha onde é que está o ovócito, pessoal. O ovócito ainda é primário, está bem aqui. Isso aqui é um folículo atrésico. Lembra que eu falei que muitos sofrem atresia, que é uma degeneração? Isso aqui é um deles. Isso aqui, olha que maravilhoso, é um folículo antral avançado. No caso, um folículo maduro ou um folículo de grafo. Então, um folículo prontinho para expulsar esse ovócito que finalmente terminou a meiose 1. Esse ovócito primário, quando ele amadurece o folículo aqui grandão, esse ovócito primário finalmente termina a meiose 1 e fica com metade do número dos cromossomos. Isso aqui já é uma célula haploide, certo? O que a gente vê aqui? Ó, o antro bem grandão, vai ter muito líquido folicular aqui. Células foliculares, aqui células foliculares também ao redor desse ovócito, formando uma estrutura que a gente chama de corona radiata, importante na hora da fertilização. Aqui ao redor também vai ter uma zona, esse aqui é o ovócito, né, secundário já. Ao redor dele vai ter uma camada de glicoproteína, que a gente chama também de zona pelúcida. E, se vocês notarem, isso aqui são células organizadas assim ao redor do folículo. Essas são as tecas, são fibroblastos. Já já vocês vão entender o papel importantíssimo deles aqui. Eles estão ao redor do ovócito, certo? Do ovócito não, do folículo. Olha a ovulação, pessoal. A ovulação, como eu falei, a mulher geralmente ovula um ovócito secundário por mês. O que acontece? Forma um cisto aqui na parede do ovário. Esse cisto se rompe e libera líquido folicular. E ó, essa estrutura aqui, ó, ovócito secundário com zona pelúcida e corona radiata ao redor. Tá vendo? Quando ele é ovulado, o resto do folículo fica todo atrás, pessoal. Ó, todas as células foliculares e a testa fica para trás. Ó, os homens, milhões de espermatozoides a cada ejaculado, a mulher, geralmente um por mês. Após a ovulação, olha só que interessante. Então, aqui, maturação folicular, ovulação, pessoal, vocês viram? O ovócito secundário foi expulso, ficou o resto do folículo, certo? Folículo rompido. O que vai acontecer? Esse folículo que ficou no ovário, pessoal, ele vai se transformar numa glândula endócrina temporária. Esse que a gente chama de corpo lúteo. O que é o corpo lúteo? São as células da teca, lembra os fibroblastos,
e as células foliculares ou granulares do folículo maduro que restou após a ovulação. Esse corpo lúteo, essas células vão se reorganizar e vão formar essa glândula endócrina temporária. Esse corpo lúteo, pessoal, ele vai produzir principalmente progesterona, que é o hormônio, a gente vai ver já já, que é o hormônio que vai deixar o útero perfeito para uma implantação, caso ocorra a fertilização, implantação de um zigoto, certo? Só que o corpo lúteo ele não dura para sempre, né? Ele vai produzir principalmente progesterona por 10 a 12 dias. Se a gestação não acontecer, a gente vai ver que tem um hormôniozinho que mantém o corpo lúteo funcionando. Se a gestação não acontecer, o corpo lúteo vai começar a degenerar, vai formar o que a gente chama de corpo amarelo e vai virar uma cicatriz no ovário. O nível de progesterona cai no corpo e a menstruação vai vir, por causa dessa queda não só de progesterona, como de estrogênio também. Caso ocorra uma fertilização, a gente vai ver que o zigoto, ele vai nidar, ele vai colar no útero, no endométrio do útero. Quem está mantendo o útero perfeito para essa implantação é a progesterona. Então, o zigoto não quer que o corpo lúteo pare de produzir progesterona. Ele vai começar, a gente vai ver o zigoto, ele começa a produzir um hormônio conhecidíssimo. O zigoto começa a produzir o beta-HCG, o hormônio que vai manter o corpo lúteo funcionando. Mais ou menos ali até o 5º mês, depois a placenta que toma de conta da produção da progesterona. Mas o hormônio gonadotropina coriônica humana vai ser secretado pelo embriãozinho que está lá começando a anidação, ele já começa a mandar o beta-HCG para o sangue e avisar lá o corpo lúteo, ó, não degenera não, que eu vou crescer, né, no caso. Maravilhoso. Isso, olha só, isso aqui é interessante, isso aqui que entrou depois. A progesterona é produzida pelo corpo lúteo, principalmente. E o estrogênio? O estrogênio, pessoal, ele vai ser produzido pelos folículos em amadurecimento. Quanto mais maduro o folículo, mais estrogênio ele está produzindo. Mais estrogênio ele produz. Certo? Isso é bem legal, o controle positivo e negativo. O controle hormonal. Certo. Lembrando aqui, como é que eu botei essa ordem? Tudo começa, assim, o que começa a funcionar na adolescência, né, pessoal? Assim, o que acorda na adolescência? Porque alguém chega lá nas gônadas, no testículo, no ovário e fala, bora, minha gente, vamos começar a produzir gametas. Quem é que vai avisar? São duas estruturas que a gente tem no nosso encéfalo, no nosso crânio. O hipotálamo e a hipófise. A hipófise, essa é uma glândula endócrina, né? A gente vai ter adeno e hipófise. O hipotálamo é uma estrutura nervosa. O hipotálamo, ele vai produzir um hormônio chamado GnRH, hormônio liberador de gonadotropina, que vai atuar na hipófise. Durante a infância, isso nada acontecia. Lá chegou na adolescência, começa. O hipotálamo produz GnRH, hormônio liberador de gonadotropina, que começa a agir na hipófise. A hipófise começa a fazer o quê? Em resposta ao GnRH, começa a produzir FSH e LH, hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante. O que o folículo estimulante faz? Ele vai atuar lá no ovário, fazendo maturação folicular. À medida que a maturação folicular vai seguindo, pessoal, olha só, o folículo vai amadurecendo, o nível de estrogênio vai aumentando. Não sei cadê o estrogênio aí, mas daqui a pouco ele deu estrogênio. Quando o estrogênio aumenta, a hipófise detecta o aumento de estrogênio na corrente sanguínea e libera o LH. O LH é o hormônio disparador da ovulação.
Então, LH dispara a ovulação acontece, o corpo lúteo começa a produzir progesterona. Quando a mulher está na fase fértil, né, o nível de progesterona está bem alto. Os níveis altos de hormônio, tanto de progesterona quanto de estrogênio, agem negativamente, a gente chama de feedback negativo. Avisa o hipotálamo que já tem estrutura pronta, que ele pode parar de produzir, no caso, diminuir a produção de GNRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofina. E aí diminui a liberação desses outros hormônios, diminui a FSH, não tendo fecundação, não tendo a fertilização, a progesterona, o corpo lúteo morre. A progesterona começa a baixar, e aí isso aqui, o hipotálamo, então, começa a reproduzir os hormônios, certo? Esse feedback negativo do estrogênio é quando ele avisa que tem folículo maduro. Isso aqui é para a hipófise se ligar e mandar um pico de LH, certo? O FSH, o estrogênio, pessoal, que está sendo produzido pelos folículos em desenvolvimento, vai atuar no útero. O útero, a gente vai ver daqui a pouco, o epitélio do útero, ele tem que ficar bem gordinho para o embrião nidar, para o embrião implantar, certo? Então, o estrogênio, ele vai induzir a proliferação do endométrio, para o endométrio crescer, proliferar, certo? A progesterona, o estrogênio é importante, porque ele manda o endométrio proliferar. Mas a progesterona, ela é perfeita porque ela mantém aquele endométrio espesso, certo? Não só o endométrio espesso, como as glândulas uterinas cheias de secreção, e é um hormônio também que vai induzir o processo de angiogênese das artérias uterinas. Aquele endométrio vai ficar cheio de secreção e de sangue também, né? Caso aconteça uma implantação, vai ser um ambiente perfeito ali para o zigoto ter uma nutrição inicial, certo? Sim, esses hormônios não atuam só na mulher também, né, pessoal? Atuam no homem também. Então, mas nos homens, obviamente, o negócio é diferente. Aqui tem um resumo da parte feminina, que eu já falei, e no caso dos homens, pessoal, a mesma coisa. Ó, o hipotálamo só começa a liberar lá na puberdade, libera GNRH, que vai atuar na hipófise para produzir FSH e LH. O FSH, aqui no homem, estimula as células de Sertoli no túbulo seminífero a produzirem ABP e promove e mantém a espermatogênese, certo? Que é a produção de espermatozoide. E vai estimular a produção desse hormônio inibina. Nossa, eu nem vou tirar. Então, o ABP vai ser aquela proteína ligante de androgênio. E o LH, pessoal, também produzido pela hipófise. O LH, ele vai induzir as células de Leydig a produzir a testosterona. Olha que maravilhoso. LH, importantíssimo. Testosterona esta que vai ser puxada para dentro do túbulo seminífero pela proteína ABP, mas também cai na corrente sanguínea, certo? Então, a FSH-LH também tem no homem, importantíssimo para espermatogênese e liberação, produção de testosterona. O útero, pessoal, vou falar do útero só um pouquinho, porque ele é o órgão que vai ser implantado, né, o zigoto. Então, o útero é esse órgão em forma de pera, tem de 7 a 8 centímetros de comprimento, 5 a 7 de largura, e na sua porção superior. Essa porção superior aqui a gente chama de fundo, que é o corpo. Esse é o corpo do útero com a cervix uterina, esse mais apertado, e o corpo aqui a gente tem o fundo, que é onde acontece geralmente a implantação do embrião, certo? Então, ó, o útero é formado por duas porções principais, o corpo e a cervix uterina, que é o que é examinado, por exemplo, nas consultas ginecológicas, quando o médico, farmacêutico, não, o médico ou o enfermeiro, né, eles inserem a escovinha para pegar as células daqui, ó, do colo uterino e da ectocervix.
O útero, a parede do útero é constituída por 3 camadas. A camada epitelial interna a gente chama de endométrio, a camada espessa muscular a gente chama de miométrio, musculatura lisa, e a camada mais externa, tecido conjuntivo, a gente chama de perimétrio. Dessas 3 é o endométrio. Todo mês vai sofrer modificações cíclicas devido aos hormônios produzidos aqui pela maturação folicular, estrogênio, e pela ovulação, o corpo lúteo que libera progesterona, certo? O endométrio que vai fazer essas modificações. Então, olhando aqui o endométrio de perto, o endométrio ele é formado, ele é epitelial, né? Uma camada epitelial formada por um epitélio cilíndrico simples, composto por células ciliadas e células secretoras, ó. Olha o tamanho dessa glândula, pessoal. O endométrio, ó, ele é formado por ele possui, né, glândulas endometriais bem compridonas e ele é nutrido, oxigenado por artérias endometriais. O endométrio ele vai ter 2 camadas, uma chamada de basal e a outra funcional. A camada basal, pessoal, ela está sempre ali, certo? A funcional é que vai ser descamada todo mês quando não houver fecundação, certo? O endométrio, o que sai na menstruação é a camada funcional do endométrio. O ovócito, no meio daquilo ali, é nada. Mas a camada funcional é que é eliminada, certo? A basal tem que ficar ali, no mês que vem, né? Então, a camada funcional é essa porção superior que prolifera para receber um possível embrião e descama, vai embora. Essas artérias sofrem isquemia durante a menstruação, caso não ocorra a fertilização. Essa camadinha basal, ó, esse restinho, isso aqui não está desenhado, mas aqui, ó, tem epitélio do endométrio. Então, esse epitélio restante aqui, ele vai, que fica em contato com o miométrio já é camada muscular, ele não descama na menstruação e serve como uma fábrica que regenera o epitélio e a camada funcional do novo ciclo, para o mês que vem. O ciclo menstrual está acabando, galera. Essa é a maior aula do curso. A fase menstrual, pessoal, o ciclo menstrual, ele é dividido em fases, né? E ele dura, assim, é uma média, mais ou menos. Tem mulher que vai ter ciclo regular, e tem mulher que tem um ciclo irregular. Vamos falar como se fosse um ciclo regular de 28 dias, por exemplo, que é o que está mostrando o desenho. Então, a fase menstrual, o primeiro dia da menstruação, pessoal, ele já conta como o primeiro dia da fase menstrual. A fase menstrual dura, em média, né, a mulher fica menstruada lá, mais ou menos uns 5 dias, certo? Então, nessa fase menstrual, a camada funcional da parede uterina desintegra-se e é expelida no fluxo menstrual. Então, o endométrio vai ser jogado para fora. Então, nesse tempo que o endométrio está sendo jogado para fora, os níveis de hormônio estão bem baixos. Então, o hipotálamo já está tratando de produzir GNRH para induzir a hipófise a produzir principalmente a FSH. Bora maturar folículo, porque não foi dessa vez, né? E aí, enquanto acontece maturação folicular, vai entrar na fase proliferativa, também chamada de estrogênica, porque o endométrio está sob a ação principalmente do estrogênio. Então, ó, conta aí, 5 dias que a mulher fica menstruada. Depois da menstruação, ela entra na fase proliferativa, que coincide com o crescimento, maturação dos folículos ovarianos. À medida que essa fase proliferativa avança, ela pode durar aí mais ou menos uns 10 dias, 9 dias, né? O endométrio vai proliferando sob a ação do estrogênio, certo? Ele vai proliferando. Quando ele chega no 14º dia do ciclo, que é mais ou menos, quem faz tabelinha aqui não deve fazer, mas sabe que depois de 14 dias, do primeiro dia da menstruação, você vai estar perto de novo. Por quê? O nível de estrogênio já aumentou tanto que a hipófise já entendeu que tem
folículo maduro. Já deu um pico de LH, já ovulou. Quando ovula, o corpo lúteo começa a produzir progesterona, pessoal. Entra na fase secretora, lútea ou progestacional. É a fase em que a progesterona age no endométrio, deixando ele perfeito ali, certo? Essa fase secretora dura mais ou menos uns 12 dias, dura uns 13 dias e coincide com a formação e funcionamento do corpo lúteo, certo? A progesterona, o corpo lúteo vai produzir a progesterona e um pouco de estrogênio para manter esse endométrio bem gordinho, porque caso esse ovócito que foi ovulado seja fecundado, vai estar perfeito para nidar, certo? Se a fecundação não acontecer, o corpo lúteo degenera. Se o corpo lúteo degenera, pessoal, a progesterona e estrogênio baixo, ele morreu, né? Já foi embora, começa a entrar na fase isquêmica, no dia 27 do ciclo. No dia 28, baixou tudo que é hormônio, as artérias espiraladas aqui do útero sofrem isquemia e o endométrio vai embora, descama. Ele morre, assim, aquele pedaço de tecido vai embora na menstruação. Volta à fase menstrual de novo, certo? Se a fecundação não acontecer, então o corpo lúteo degenera e menstrua. Se a fecundação acontecer, o zigotinho, a gente vai ver na próxima aula, que ele mida, começa a liberar beta-HCG, que vai manter o corpo lúteo vivíssimo da Silva, produzindo progesterona, estrogênio, deixando o útero bem gordinho, pelo menos durante uns 5 meses para manter aquele. Aí já vai depois até ser um feto, mas depois a placenta toma conta, continua a produzir a progesterona. Isso aqui é se ocorrer a fertilização, eu já dei um spoiler da próxima aula. Veremos. Olha isso, pessoal. Não, todo mundo